A paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da escola bíblica dominical, os evangelistas Valmir, Enéia e Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui esse compêndio, que é a lição de número 3, que é exatamente o despertamento que renova o altar. E o texto áureo nos diz assim, que está em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai, pois, a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Muito bem. E a leitura bíblica em classe, ela está no livro de Esdras, tá certo? No capítulo 3, do versículo 2, e se estende ao verso 5, e depois do verso 10, e se estende até o verso número 13. E essa leitura onde que o pastor Eurico Beckstein estarei compartilhando também, juntamente com esse próprio conteúdo que ele propôs. Então, eu estarei aqui comentando aqui os versos paulatinamente, também gradativamente, e gostaria que você pegasse o seu papel, a sua caneta, o seu lápis para você fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não estão aqui na lição, mas ajudará você para enriquecer em vários aspectos, no entendimento e também na sabedoria, na luz da palavra de Deus. Então aqui no capítulo 3 de Esdras, depois do capítulo 3, já vou começar aqui, que é o comentador, que nós vamos comentar aqui na lição. Então depois nós vamos aqui para Neemias, então estarei comentando aqui também sobre a organização do serviço religioso, tá bom? E baseado também no livro de Neemias, no capítulo 12, do versículo 27 ao 43. Então estarei aqui, como disse a vocês, um texto corrobora com o outro harmoniosamente, assim como no livro de Esdras, Neemias, e como eu disse lá no princípio da primeira lição, que era como se fosse um único compêndio. Muito bem. Então, o que dá para nós observar aqui no capítulo 3, e do verso 2, edificar o altar do Deus de Israel? Olha, queridos, a prioridade máxima dos exilados que retornaram foi edificar um altar ao Senhor. O altar era o centro do culto judaico, pois no altar eram oferecidos a Deus sacrifícios, expiação cruentas pelo pecado, como está em Êxodo, no capítulo 27, do versículo 1. Primeiro, o povo foi motivado, pelo menos em parte, a edificar o altar. Ou seja, por causa do perigo representado pelos povos das terras, como nós observamos aqui no verso 3, estes israelitas, eles sabiam que Deus, ao proteger do mal, somente à medida que se achegassem a Ele, com certeza, com fé e com muita obediência, como está em Êxodo, no capítulo 19, do versículo 5. E também no capítulo 29, do versículo 43. Agora, o que acontece aqui? Segundo o aspecto, entendia também o propósito primordial da sua existência como um povo. Ou seja, deveriam oferecer a Deus sacrifício como o reino sacerdotal e um povo santo, como nós observamos aqui no Êxodo capítulo 19, do versículo 6. Somente entendemos esta vocação espiritual é que nós poderemos tornar-se aquilo que Deus ele intencionou que ele fossem. Você viu que coisa interessante? Então isso aqui é fundo histórico. Muito bem. Então o que acontece aqui? O que dá para nós extrair aqui? Semelhantemente, os crentes em Cristo, eles devem ser um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes santas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como está em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 9. O sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual
agradáveis a Deus por Cristo, como está em 1 Pedro no capítulo 2 do verso 5, como nós observamos aqui também em Hebreus no capítulo 13, versículo 10. Em outras palavras, a igreja como um povo de Deus, nos tempos do Novo Testamento, é a herdeira sucessora de Israel. Isso é sem dúvida, isso é fundamental. Então, entrando aqui dentro do tópico de número do versículo 4, o que nós vamos observar aqui? Então nós vamos ver aqui no verso 4 aqui sobre uma festa. Existiam algumas festas em Israel, mas entre elas, não quero falar sobre as outras, mas gosto de dar uma pincelada sobre a festa dos tabernáculos. As festas dos tabernáculos eram assim chamadas porque durante a mesma o povo deixava as suas casas e morava em cabanas ou tendas temporárias feitas de ramos de árvore, como nós observamos aqui no verso 40 e 42 de Levítico, no capítulo 23. E esse ato, então, ele lembrava o povo a bondade de Deus para com eles durante os seus 40 anos do deserto. Sem habitação, ou seja, permanente, também era chamada festa da colheita. Por quê? Porque ela comemorava o término da colheita, o fruto e os nozes, também do verão. Que coisa interessante. Então, esta é a festa dos tabernáculos. Então, o que nós observamos aqui, já caminhando aqui para o verso de Esdras, do verso 4 em diante. Então, quando eu posso observar aqui, a gente vê aqui um deslumbre total das características importantes dentro desse conteúdo. Aqui no verso 8, nós vemos aqui a casa do Senhor. Já caminhando aqui, já para saindo do tópico de número 1 e entrando dentro do tópico de número 2, eu gostaria de sair do tópico número 1, que é o despertamento conduz ao homem ao altar. E logo estarei aqui comentando aqui sobre o altar, sobre os propósitos todo esse conteúdo. E agora, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Muito bem. Dentro do verso 8, a casa do Senhor. A maior prioridade dos israelitas ao voltar a Jerusalém foi o quê? Reconstruir o templo e assim restaurar a adoração contínua ao Senhor. Os anos que passaram no cativeiro os ensinaram que Deus não o protegeria e nem ajudaria a menos que colocasse em primeiro lugar nas suas vidas o Deus verdadeiro. Da mesma forma, não podemos esperar ajuda ou bênçãos do Senhor se a nossa vida e a nossa vontade não estiver de acordo com os reinos e com os preceitos de Deus. Isso é fato. Então, isso nós observamos em Mateus no capítulo 6 e verso 33. Então, no verso 11, aqui, cantavam e louvavam e celebravam o Senhor. Os fiéis cantaram hinos e louvor a Deus quando eles viram, eles lançaram os alicerces do templo, pois este ato representava a resposta de Deus e as suas orações, bem como a bondade de Deus para com eles. O louvor, segundo a Bíblia, ele exalta a Deus e também a sua obra, e é um elemento de adoração do qual todos devem participarem, como nós observamos aqui em todo o conteúdo. Aqui no verso 2, muitos choraram e em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes e com júbilo. Que coisa maravilhosa! Embora a lei de Deus ensinasse que a adoração ela deve ser metódica e não a limitavam os padrões, fórmulas e também rígidas, não. Alguns que tinham visto a glória do templo de Salomão, ou seja, eles irromperam em lágrimas por certo aliviados pelo fim da vergonha de sua destruição. Ou seja, outros romperam em abraços de alegria e adoração ao Senhor. E deve sempre ser flexível o suficiente para permitir a espontaneidade do adorador a Deus num ser
que é todo diferente, isto é, de esperar que haja a variedade de expressões quanto ao povo de Deus em relação ao Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, Cristo, ele é o centro da nossa vida. Cristo, ele é o que nos encoraja em tudo. Sem Cristo, se Jesus não for o centro, é impossível nós alcançar a vitória. A Bíblia ela é cristocêntrica, tudo aponta para Cristo, tudo. Cada livro, cada história é lindo. Então Jesus ele sempre será e sempre vai ser o centro das atenções. Então muito bem. Então aqui o que dá para nós observar aqui? Eu vejo aqui a organização do serviço religioso. Dentro dessa organização do serviço religioso, o que nós vamos observar aqui? Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Eu gostaria de citar várias referências aqui do livro de Neemias, fica atento aí, tá bem? Os que vieram com Zorobabel, do capítulo 2 de Neemias, ele tem o início com a relação dos sacerdotes que vieram a Jerusalém juntamente com Zorobabel. Como se sabe, foi esses abnegados servos de Deus que liderou o primeiro grupo de exilados judeus que, autorizados por Ciro o Grande, e deixou a Babilônia rumo à cidade santa. Então Zorobabel incentivou a reconstrução do templo e a restabeleceu a adoração a Deus sem tais ações. Então a restauração de Jerusalém seria impossível. Observe que foram admitidos como ministros do altar os que puderam comprovar a sua ascendência levítica. E isto nos ensina que o ministério cristão deve ser exercido por aqueles que realmente foram chamados por Deus. Aqueles que não foram, não foi. Mas aqueles que têm uma chamada de Deus, esse tem. Então, muito bem. Isso nos ensina que o ministério cristão deve ser exercido por aqueles que realmente foram chamados por Deus. Aqueles que não foram, não foram. Mas aqueles que têm uma chamada de Deus, esse tem. Muito bem. O ministério sacerdotal, descendente de Levi tinha sacerdote como uma missão representar o povo perante Deus. Deveriam eles, portanto, ser santos, irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Como está em Levítico, no capítulo 21 e do versículo 16 ao 21. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Variam as suas funções. E tornar possível a mediação entre o povo e Deus, fazer expiação pelos pecados, como ensinar também a lei de Deus, queimar incenso, cuidar dos castiçais e da casa e da mesa dos pães do proposição, como está em Levítico no capítulo 10, do versículo 11, como está em Ezequiel no capítulo 44, do verso 23. Como está o nosso serviço cristão? Essa eu faço uma pergunta para você. Temos zelado pela nossa chamada? Será que nós estamos aqui em busca de status social? Ou nós estamos em busca realmente de algo que renda aos pés do Senhor? Então veja bem, o ministério dos levitas, somente os levitas estavam autorizados por Deus para trabalhar no tabernáculo. Eles tinham como função primordial de ensinar a palavra de Deus, como se deve adorá-lo, como está em Deuteronômio no capítulo 33 e verso 10. Exímios músicos que eram eles e queriam que o seu ministério fosse plenamente restaurado, a fim de participarem do culto de dedicação dos muros de Jerusalém. Consciente dessa urgência, Neemias ele restabeleceu e houve uma revelação imediata das suas funções. Deus ele ajuda para nós ser mais zelosos daquilo que ele nos confiaste. Entendeu? Então veja bem aqui, mesclando todo esse conteúdo aqui, queridos, eu vejo que a dedicação dos muros. Então essa aula aqui eu estarei fazendo ela bem resumida. Eu estou aqui fazendo um resumo dentro desse conteúdo para mostrar a realidade daquele tempo para os irmãos. Muito bem. Então acompanhe comigo aqui. A dedicação dos muros, a participação dos levitas era na dedicação dos muros de Jerusalém. Eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazerem a fim
a fim de fazer a dedicação com alegria, como louvores, cânticos, saltérios e laudes e harpa, como está em Neemias, no capítulo 12, do verso 27. Era imprescindível a presença dos levitas na realização dos sacrifícios e também na condução do culto ao Senhor. Afinal, eles eram os responsáveis pela adoração divina. O que aprendemos neste ponto de vista? Os obreiros têm hoje uma grande responsabilidade diante de Deus de levar o povo a adorá-lo na beleza de tua santidade e também ensinamento através da palavra de Deus. E se cabe a nós de levar o ensinamento da palavra de Deus. Veja bem, a participação dos cantores. E se ajuntaram os filhos de cantores, tanto da companhia das redores de Jerusalém, como das aldeias de Netofe, como também da casa de Jugal e dos campos de Gibear e Esmavete, porque os cantores tinham edificados para si aldeias ao derredor de Jerusalém, como está em Neemias, no capítulo 12, do verso 28 e 29. Na dedicação dos muros de Jerusalém, fazia-se então obrigatória a apresentação de cânticos de adoração e louvor a Deus. Por isso, Neemias reuniu os 148 cantores que decidiam de Asaf, como está em Neemias, no capítulo 7, verso 14, e mais de 245 que prosseguiam em outras famílias levíticas, como está em Neemias, no capítulo 7, versículo 67. Para que bendizesse ao Senhor. Que importância temos a verdadeira música sacra ao culto divino? E só faço uma pergunta para vocês. Que as nossas orquestras e corais sejam assíduos na adoração a Deus. Muito bem, continuando aqui, a purificação dos sacerdotes e também do povo. Ao purificarem seus sacerdotes levitas, como está em Neemias, no capítulo 12, do versículo 30, como os filhos de Levi estavam à frente da solenidade, da dedicação dos muros de Jerusalém, requeria então fossem eles então exemplo de pureza e também de santidade. Caso contrário, como poderiam eles purificar o povo? Essa é uma pergunta que eu faço para você, mas como agiriam? Ou como eles agiam fielmente os levitas, então eles purificaram os demais judeus para que ninguém ficasse de fora daquela ocasião tão especial, como está em Neemias, no capítulo 12, do verso 30. Que ninguém se esqueça da ordenança divina, queridos irmãos. Que fidedignos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, o Senhor, para todo sempre, como está em Salmos, de número 93 e verso 5. De que vale a circunstância e pompas do culto se os adoradores acham-se distantes de Deus e comprometidos com o mundo? Uma pergunta que eu faço para vocês. Não agia assim Israel no Antigo Testamento? Uma outra pergunta que eu faço para vocês. Ouçamos o que diz o Senhor por intermédio de Isaías. Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios, mas olha aqui, mas eles honram, mas o seu coração está, longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, viu? Então isso está em Isaías, no capítulo 29, do versículo 13. É urgente, pois, que adoremos a Deus, não só apenas com os lábios, mas principalmente com o coração. Também chegamos o momento de se ensinar que o crente e o valor e da atualidade da doutrina da santificação, sem a qual também ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus, no capítulo 12, verso 14. É da vontade de Deus, pois, que todos os seus adoradores sejam santos, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui já entra aqui no tópico número 3, queridos irmãos, já finalizando aqui a minha participação. E cuidado com as imitações. Então, eu vou falar aqui sobre celebrando a Deus pela vitória. Então, o que acontece aqui? A festa de dedicação.
Neemias organizou cuidadosamente a cerimonial das festas de dedicação dos muros de Jerusalém que, tendo em vista aprovações e que os judeus haviam sido submetidos. Ou seja, eles revestiam-se de especial importância e significado. Mas veja bem, era preciso que o acontecimento fosse marcado por uma sincera e profunda devoção ao Senhor. Neemias, então, ele determinou que fosse organizado 2 grupos de cortejo, dos quais participariam os levitas, os cantores e os príncipes de Judá, como está em Neemias, no capítulo 12, do versículo 27 ao 43. Um cortejo foi liderado por Esdras e o outro por Neemias. Os grupos, embora caminhassem em direção oposta e encontrariam então no Santo Templo, ali finalmente ele foi realizado um grande culto em ação de graça a Deus, como adorar a Deus na beleza de tua santidade. Como que nós devemos estar a adorar a Deus? Ou como nós devemos adorar a Deus? Precisamos de ter uma honra, uma liturgia santa. E quando nós observamos aqui sobre a liturgia santa, Neemias teve um cuidado de adorar numa liturgia ordeira e santa. Pois a palavra de Deus ensina que o culto ele tem que ser conduzido reverentemente. O salmista ele adverte-nos a adorar ao Senhor na beleza de tua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra, como está em Salmos de número 96 e verso 9. Você tem cuidado das coisas de Deus como ele requer e merece? Uma pergunta que eu faço para você. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Ele é santo e exige santidade do seu povo. Não podemos transformar o culto divino num espetáculo deprimente. Viu? Tem muitas pessoas que brincam com o poder de Deus. Queridos, quando Daniel Berg e Gunnar Brigo vieram para o Brasil, eles montaram aqui um avivamento pentecostal. Eu sou pentecostal. E eles encontrou ali um grupo que rodopiava, que caía e levantava, não tinha revelação, não tinha visões, não tinha nada. Daniel Berg e Gunnar Brigo, vamos separar esse grupo aqui, que esse grupo aqui é um grupo do reteté. Eles caem, desmaia e nada tem. Não tem revelação, não tem visão. Então isso aqui, não podemos acreditar que Deus está nesse negócio. Então vamos, e Daniel Berg e Gunnar Brigo separou daqueles grupos daquela época. Por quê? Porque o avivamento verdadeiro traz visão, traz revelação, traz palavra de edificação, alguma coisa que tem que edificar. Se não edificar, sai fora, porque é barca furada. Queridos, o sacrifício, eu vejo aqui que naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios a Deus. Os israelitas reconheceram o benefício do Senhor e demonstraram o desejo de adorá-lo na santidade e também na pureza. Na nova aliança, não precisamos mais de oferecer sacrifício de animais ao Senhor. Todavia, devemos apresentar-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Como está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1. Dediquemo-nos incondicionalmente a nossa vida por tudo o que Ele tem feito por nós. Queridos, essa é uma lição que eu disse para vocês que é bastante... Eu resumi o máximo aqui para vocês. Que a nossa vida venha a ser o altar de Deus. Que Cristo venha a ser o centro da nossa vida. E que Ele venha cuidar de cada um de nós. Que Ele venha proteger para que nós não venhamos ser contaminados pelo mundo. Mas que nós venhamos ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu fico aqui com essa aula tão resumida. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Vamos falar aqui sobre a construção do templo que enfrentou oposição. Tá certo? Um abraço. E a paz do Senhor, do seu amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.